Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu sei que vocês gostam de um bom e velho mistériozinho, né? Vocês são uns bichos curiosos, eu conheço, tem tanto vídeo aqui no canal que vocês gostam disso. Hoje em dia, na televisão brasileira, acho que é até difícil a gente achar um programa de mistério, né? A gente vê mais na televisão fechada, tem o History Channel, o Discovery Channel, que fala bastante coisa sobre isso. Mas antigamente, meu filho, o que não faltava era programa de mistério pra deixar o seu twin trancado, entendeu? Aquele Activia reverso que não funciona nem a pau. Então hoje a gente vai lembrar dos programas de mistério de antigamente. Então, uau! Prepara aí, meu filho, que você vai passar uns leve cagaço, mas é pra uma boa causa. Mas você sabe o que mais é uma boa causa? Você deixar um like nesse vídeo, porque você deixando um like, você salva um pão de queijo dos maus tratos. Tem tanta gente fazendo coisa errada aí com pão de queijo, gente. Botando fermento, falando, não tem nada disso. Gente, Projeto Nerd Show 2 milhões, tá? Inscreve no canal, que tem muita gente que fala que não recebe notificação, que não chegou. Ó, quarta e domingo às 11 horas da manhã tem vídeo pra você, tá? Então inscreve, ativa a notificação, que fica mais fácil você achar os vídeos do canal, tá? Então, tô esperando, me ajuda aí que isso é muito importante nessa engrenagem toda aí. Bom, mas então vamos lembrar de alguns programas misteriosos, você e todos vocês que deixaram você sem dormir bastante tempo. Então, vambora. Então, domingo nos anos 90 era aquela coisa boa, né? Aquele almoço em família. E de tarde passava aqueles dominicais, aqueles programas de domingo. E no SBT, quem comandava o Domingo Legal era o Gugu Liberato, você lembra disso, né? Aí no programa tinham vários quadros, né? Tinha jogos com os famosos, tinha o invadindo a casa dos famosos, né? Jogando os famosos arranha-céu, não sei, né? É um programa, mas poderia ser. Mas dos anos 90 até os anos 2000, uma coisa que matou todo mundo de medo foram as lendas urbanas no Gugu. Você lembra disso? O que era esse quadro? Era como se fosse uma reconstituição em formato de filminho de algum caso misterioso que já aconteceu. O quadro ganhou o nome de Lendas Urbanas e rapidinho ele ficou super famoso aqui no Brasil, todo mundo trancando o furico em uníssono. Aí aquele negócio é um mix de curiosidade, medo, né? Mas a gente acabava assistindo. Eu não sei se você lembra, mas um dos episódios que mais fez sucesso foi da tal da loira do banheiro. Você lembra? Marina, você tá me ouvindo, Marina? Aquela lenda clássica de porta de escola, né? Que você tem que invocar a loira do banheiro, dar descarga, xingar. Cada um tem uma mandinga que chega aí pra fazer ela aparecer. Mas tem vários outros, né? Por exemplo, teve o episódio da Flor do Cemitério, que também... Nossa Senhora! Alô? Cadê a flor que você tirou da minha sepultura? O quê? É, Carol. Parece que alguém está dando pela falta de algo que você pegou. Que é uma lenda de uma menina que foi estudar no cemitério, né? Uma coisa assim, super comum. Aí ela vê uma plantinha lá e fala assim, nossa senhora, mas que florzinha no cemitério bonita. Aí entra aquela inteligência do pessoal do filme de terror, né? Vou pegar? Não pega. Claro que eu vou pegar. Aí ela pega e mais tarde ela começa a ser atormentada por uns espíritos. Quem tem uma história muito boa dessa do cemitério é a Bárbara, tá? Mas essa eu vou postar lá no clube do Nerd Show, tá? Então, o clube de membros lá, se você ainda não conhece, o link tá aqui na descrição, tem um conteúdo extra do Nerd Show lá. Então, nossa, a história da Bárbara aqui. O quadro fez muito sucesso e se tornou um dos mais famosos lá no Domingo Legal, né? E tem vários episódios que você pode, inclusive, assistir completos aqui no YouTube. Por exemplo, o episódio do Querido Diário, que ganha uma escrivaninha de aniversário da mãe dele e dentro dessa escrivaninha tem um diário, que ele descobre que ele pode ler o futuro. Tem a da caixa misteriosa também, que é uma caixa que pode prender a alma de um menino. É um negócio cabuloso. Tem a da mulher do espelho também. São várias histórias. Eu quero saber qual que foi a que mais te assustou, ou se você lembra de alguma que a gente não falou aqui, tá? Então põe embaixo nos comentários que eu quero saber.
Mas agora, meu filho, quem não lembra do famoso Linha Direta? Pelo amor de Deus! Então, mas se você não lembra, o Linha Direta era um programa que passava nas noites de quinta-feira de 1999 até 2007 lá na Rede Globo. Esse programa mostrava os crimes que aconteciam aqui no Brasil, né? Em alguns casos, eles até usavam a repercussão da Globo para tentar resolver ou achar algum foragido. Gente, mas essa música de abertura, ó que começava, eu queria confessar qualquer coisa. Mas não, eu quebrei seu vaso mesmo. Você queimou minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu teria feito tudo de novo. A cada programa eles mostravam de 2 a 3 casos, né, de crimes. Só que depois, uma vez por mês, eles lançaram Linha Direta Justiça, que é o quê? Eles faziam um apanhado de um caso só policial que acontecia, que normalmente eram 2 ou 3 casos, né? Eles pegavam um a fundo e mostravam. E mais tarde, em 2003, eles começaram a pegar casos que não tinham explicação real, assim, uma explicação factual, se é que a gente pode dizer. Então foi aí que eles dividiram o Linha Direta Justiça e o Linha Direta Mistério. Meu Deus do céu, dava um medo. E tem vários casos que ficaram famosos nesse Linha Direta Mistério, né? Mas, por exemplo, a gente tem o caso do edifício Joelma, que eu sei que vocês estão falando pra eu ir lá no Nerd Doc, mas eu não consigo. É muito medo envolvido. Pra você que não conhece esse caso, foi um edifício em São Paulo que chamava Edifício Joelma, que pegou fogo em 1976. E foi uma comoção danada, porque não teve uma explicação aparente na época, mas o edifício todo pegou fogo e várias pessoas começaram a se jogar lá de cima, e tem várias lendas. Foi um desespero danado. 191 pessoas morreram e mais de 300 pessoas ficaram feridas. E foi estranho, porque várias pessoas falavam que tinha um espírito que rondava esse prédio. Nossa senhora, foi um negócio cabuloso. Outro caso que fez muito sucesso no Linha Direta foi o caso das máscaras de chumbo. Nossa senhora. Esse caso aconteceu em 1966, mas o que aconteceu? Na verdade é um mistério tão misterioso que não tem muita explicação. 2 técnicos de eletrônica resolveram subir o morro do Vintém para fazer alguma coisa lá. E depois de algum tempo, eles 2 apareceram mortos só usando 2 máscaras de chumbo na cara. A única pista que eles tinham eram as máscaras de chumbo e um bilhete que eles tinham escrito na mão de 4h30, estar no local marcado. E tinha também 16h30, ingerir cápsulas. Gente, é um negócio assim muito estranho. E você sabe pra quem que sobrou a culpa disso aí, né? Muita gente diz que teve uma luz aquele dia no Morro do Vintém, então sobrou pros alienígenas, mas assim, de fato mesmo, ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Mas me diz aí, qual era o seu caso favorito do Linha Direta Mistério? Favorito não, né? O que te deu mais medo? Então, põe embaixo nos comentários, vamos lembrar. Você deve lembrar da Rede Manchete por causa dos animes, dos desenhos, das novelas, né? Mas você não deve lembrar que também você podia saber sobre pintura mediúnica, podia falar sobre alienígenas, discos voadores e tudo mais. Por acaso, você lembra de um programa que chamava Programa Mistério? Bem-vindos ao nosso encontro quinzenal com os mistérios da vida e segredos do universo. Aqui buscamos encontrar respostas para alguns fenômenos intrigantes. Esse é um clássico da Rede Manchete. Ele passava 11 horas da noite e ele estreou em 8 de janeiro de 1997. E esse programa era apresentado pelo Walter Avancini, que era o mesmo diretor de Chica da Silva, aquela novela. Ele conseguiu dar um tom bem sinistro para esse programa. E a proposta desse programa era contar todos os casos sobrenaturais que eles encontrassem, né? Sobre alienígenas, aparições, espíritos. Nossa, esse programa era muito bom. E ele passava a cada 15 dias, ele revezava com o Câmera Manchete, que é como se fosse o Globo Repórter da Globo, sabe? Que falava sobre animais, faunas, licopeno, os benefícios do café. E a Manchete, vendo essa onda de mistério aparecendo na televisão, né, criou esse programa para pegar carona nessa onda de cometa. O programa Mistério apresentava mais ou menos 3 casos por programa. Alguns episódios eram feitos pela própria equipe da Manchete, né, mas outras eram retiradas e reeditadas de um programa chamado Mystères, né, que é um programa francês. Percebeu o francês aqui? E esse foi o programa base para criar essa versão brasileira. E logo no programa de estreia, eles contaram a história de um poltergeist, né, que aconteceu no sul da França.
E no mesmo dia desse programa, a Valdelice Salum deu uma entrevista sobre pintura mediúnica, porque ela falava que incorporava há mais de 20 anos os espíritos de alguns pintores famosos, tipo o Renoir, Leonardo da Vinci, o Portinari. E para terminar, o programa encerrou com os OVNIs ali de leve, né, só pôr um salzinho no tempero, porque é necessário, né, gente? Dá audiência. Inclusive isso que fez o programa ter uma grande audiência e isso que norteou as próximas pautas, né, que eles procuravam vidas em outros planetas. Era um programa bem legal. Alguns programas que deram muito certo foi o programa do ET de Varginha, que se você não viu, o do Mistério é bom, mas o do Nerd Show é bem melhor, né? Tinha também sobre possessão demoníaca e também o caso da Dona Eder Lazil, né, que era uma moça que tirava as coisas do algodão, ela materializava os objetos. Fez muito sucesso esse caso na época. Então se você lembra do programa Mistério, né, viu o caso Varginha, mas quer ver um negócio assim, né, não esquece que tem um Nerd Doc, documentário que a gente fez sobre o caso Varginha, tá? Tá aqui em cima no card, não esquece de ver. Mas se você viveu nos anos 2000, com certeza se lembra de um quadro clássico do Fantástico, né? Que era Padre Quevedo, Caçador de Enigmas. Ele já está entre nós. O Fantástico 2000 apresenta esta noite o homem que há 50 anos pesquisa fenômenos que nós chamamos de sobrenaturais. A cada 15 dias, ele vai mostrar a você casos muito além da imaginação. Conheça agora o Caçador de Enigmas. Então, um belo dia a produção da Rede Globo fez uma reunião para ver o que ia entrar na programação da Rede Globo, né? Eles viram o sucesso que fez o Mr. M, então eles tentaram repetir o formato de mistério. Eles pensaram em formar um programa para resolver esses mistérios parapsicológicos, né? Pensaram em vários nomes para apresentar, mas o nome mais forte lá dentro era do Padre Quevedo. Depois de muita negociação, o Padre Quevedo aceitou participar do projeto, né? Porque ele tinha algumas exigências. Por quê? Ele falou que não ia fazer nenhum personagem, porque os estudos para ele eram umas coisas muito sérias. E o programa então foi apresentado pelo Cid Moreira, que ficava num fundo escuro, muito estranho lá, dando aquele tom de mistério, era bem estranho. O Padre Quevedo investigou alguns casos bem estranhos, né? Tipo as gêmeas que falavam que sentiam a mesma coisa que a outra sentia. Ele mostrou a face de umas casas mal assombradas. Também desmistificou uma gravação que seria sido feita do além, uma coisa bem cabulosa. Mas o mais clássico mesmo foi enfrentar o próprio capeta, que você deve lembrar. Quem tentou a Jesus Cristo, etc. Wayomer Elohim Han Nahas, Maneteser Farsim. Padre Quevedo começa a falar em hebraico. No tempo de Cristo falavam-se o hebraico e um dialeto do hebraico, o aramaico. Eu não entendo como o Senhor pode ter tentado a Jesus Cristo que falava aramaico, acabo de falar em hebraico e o Senhor não entendeu. Você vem com grandes línguas, eu não me importo daquilo que você fala, eu não estou aqui para que eu possa se decair aos teus pés. Mas depois disso ele também ficou muito famoso nos embates dele com o Cristo brasileiro, né? O Henri Cristo, você deve lembrar bastante. Mas infelizmente o Padre Quevedo faleceu aqui no início do ano em Belo Horizonte em um retiro para padres. Gente, todo mundo já viu o programa do Ratinho alguma vez na vida, né? Você sabe que ele gosta de um mistério, que ele segurou lá o ET dentro de uma caixa pra falar que é um mistério. Mas quando saiu o quadro Histórias que o Povo Conta, meu filho, o povo contou que ficou com o twin trancado. Essa ideia veio pro programa depois do caso do ET de Varginha, que fez muito sucesso. Todo o canal tinha uma própria versão da história, contava, fazia reportagem. Então eles quiseram pegar essa onda para mostrar algumas lendas urbanas no programa. Nem sempre essas lendas urbanas eram de verdade, né? A grande parte também era escrita pelos redatores do SBT, mas muita gente morreu de medo com isso. O melhor dessa história é que o microfone do Ratinho ficava aberto enquanto ele via essas histórias, e ele morre de medo. Então enquanto ia passando essas histórias, ele ia reagindo a isso aí. É praticamente as videocacetadas do Beelzebub, bicho. Olha a fera! Agora que eu fiquei pensando aqui, né? Como é que seria o Faustão narrando os filmes de terror? Aí, olha lá. Olha o outro ali sentado, vai agora. Você já ralou tudo agora. E atenção, nem vou falar da cor do cabelo. Nem vou falar pra Raquelzinha e a Bruna não ficarem... olha aí, atenção, ó, alongamento. Alongamento e nova dieta. E nesse quadro ele falou sobre várias lendas, né? Tipo a Blood Mary, que é vamos dizer, a versão americana da loira do banheiro. E todos eram feitos nos mini-filmes, que tinham uma produção assim, vamos dizer,
pouco duvidosa, mas servia pra deixar a gente morrendo de medo. Eu morria de medo, mas tinha mais curiosidade que medo, então eu assistia. Mas um dos casos que deu mais ibope pro programa foi o caso do pacto com o diabo, você lembra? Que era um cara que estava desempregado e fez um pacto com o diabo, né? Mas o pagamento seriam os filhos dele. Uma coisa bem sinistra. Tinha vários outros episódios, né? Por exemplo, o carnaval no cemitério deu o que falar. As rodinhas no recreio, meu filho, só falava disso. Tinha a funerária céu aberto também. Tinha o fantasma da mãe. Mas com a saída do ratinho da televisão aberta, né? O quadro saiu do ar, mas depois de 2010 ele voltou aí e continua até hoje com força total. Mas você acha que programa de mistério é uma coisa recente, ou dos anos 80, anos 90? Não, senhor, meu filho, porque esse programa é antigo e muito pouca gente conhece, que é o programa Pinga Fogo, de 1955. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médio Chico Xavier. O programa ultrapassou em muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. O programa Pinga Fogo passava na TV Tupi, né? E foi um dos grandes sucessos da época. Mas quem deve lembrar é alguém mais antigo da sua casa. Pergunta a alguém aí e vê se ele lembra. O programa durou de 1955 até o início da década de 80. Mas como a TV Tupi estava meio mal das pernas, né? O programa foi cancelado e a televisão também fechou. O programa mostrava muitas entrevistas e variedades, né? E ele fechava a programação da noite de terça-feira. Tinha gente de todas as áreas, mas debatendo alguns assuntos polêmicos, né? Até que um dia o convidado mais esperado da época foi lá. Porque o programa recebeu o Chico Xavier e esse programa foi um marco na televisão brasileira. No dia 28 de julho de 1971, o Chico Xavier foi ao vivo na emissora para falar sobre mediunidade, que era uma coisa assim, vamos dizer, um tabu da época. O programa era para ter uma duração de mais ou menos 1 hora, mas o negócio foi indo, o assunto foi ficando bom, que ele ficou mais de 3 horas no ar. E olha só, esse programa registrou a maior audiência da história da televisão brasileira. 75% dos brasileiros estavam ligados nesse programa. E o sucesso estrondoso, né, fez a emissora convidar o Chico Xavier para mais um programa, que aconteceu em 21 de dezembro daquele mesmo ano. A duração desse programa foi de 4 horas e mais de 20 milhões de brasileiros estavam ligados assistindo esse especial final de ano sobre mediunidade. Aí, meu filho, eles falaram sobre tudo de polêmico, sobre aborto, sobre sexo, sobre pena de morte, de tudo que tinha lá pra falar, eles falaram. E inclusive foi nesse programa que o Chico Xavier falou sobre a famosa data limite. Você já ouviu falar nisso? Que fala o seguinte, ó: quando o homem pisou na Lua em 20 de julho de 1969, aconteceu uma reunião com as potências celestes do sistema solar para verificar o avanço da sociedade humana no planeta Terra. Nela, a humanidade ganhou um prazo de 50 anos, né, que é agora em 2019, para evoluir moralmente e viver em paz sem provocar a Terceira Guerra Mundial. E se vocês quiserem um episódio falando sobre essa data limite, ou até um nerd doc sobre essa data limite, meu filho, comenta aí com afinco pra eu ver, tá? Quero saber se vocês querem, porque tem muita treta aí, porque eu já tô até com medo desse negócio acontecer. Você já assistiu o Nerd Doc? Você gosta de mistério, ó? Documentário inteiro sobre ET de Varginha, tá aí, ó. E não esquece, Nerd Show é 2 vezes na semana, ó. Domingo às 11 horas e quarta-feira às 11 horas da manhã, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima quarta-feira às 11 horas da manhã eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!